Oração obsessiva. Vamos. Caião, bom dia. Bom Desde dia. o ano passado eu apresentei um quadro de síndrome do pânico. Desde o ano passado eu apresentei um quadro de síndrome do pânico. E além de pensamentos ruins, eu tive muita insônia. Um pastor me disse, pastor, que eu precisava orar mais, sabe? É que tinha um demônio fazendo reboliço no meu portão. O cara tá com síndrome do pânico e ainda recebe aconselhamento de um pastor que diz que ele tem que orar mais porque isso é um demônio. Que tinha um demônio fazendo reboliço no meu portão. No seu portão, No portão do cara, né? a alma dele, da mente Na dele, porta da casa dele. da porta da casa. É, cara. Ai, Tinha um demônio na porta da casa dele. tá bom. Ia lá todo dia, tipo um demônio carteiro. Passa. Ai, Jesus. Então eu comecei a orar muito, sabe, Aí cara? piora, não é? Que a oração vira obsessão. É. O cara já tem uma... Escreve aí, Gabriel, a oração como obsessão. Aí piora. Aí quanto mais o cara ora, mais assombração aparece. Porque ele ora pela assombração. E aí a oração fixa a assombração nele, olha. Sim. 20 registros de oração Como obsessão. Vamos lá. Sim. Então eu comecei a orar muito, sabe, Caio? E o pastor também colocou a mão na minha cabeça e orou. Só que teve dias que quanto mais eu orava, eu não dormia, me sentia mal. Claro. A oração com obsessão. Claro, o cara instila na mente do sujeito o medo. É, Aí ele vai dormir dizendo que hora será que o bicho vem me pegar. isso. Aí é brincar de bicho-papão com gente adulta, né? Como tem gente adulta que se sujeita ao bicho-papão. É impressionante. Porque a religião se serve do bicho-papão para lidar com essas pessoas tomadas por um infantilismo emocional e espiritual perpétuos. O cara já chega estragado, infantilizado, bobo. Aí pega um espertalhão desse, ou um ignorante desse, às vezes é um espertalhão, às vezes é um Que não sabe também. ignorante É. mesmo, é uma topeira. Às vezes o cara é até um cara legal. né? Legal, mas é uma topeirona, burro, coitado, manja. ignorante, sem claro. entendimento. E aí transfere e valida e aumenta o problema do indivíduo. Como me dá angústia de ver os milhões e milhões de seres humanos que vão ficando mentalmente piorados por causa da intervenção da religião, por causa do endiabramento de uma condição mental que não é demônio e nem é diabo, é só padecimento, fraqueza, angústia, desamparo, insegurança, medo, que precisam ser tratados na base do ser do indivíduo, no desenvolvimento de uma confiança essencial, que é a cura para tudo isso. Aí não, vem alguém de fora e diz: é o diabo. É o diabo que está na tua cabeça, te atormentando, te perseguindo, toda noite ele vai te visitar, É. deve estar chegando aí, fica de joelho orando, 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 aí quanto mais o cara ora, mais o diabo ele espera, e mais impressionado ele se torna, mais autossugestionado ele se torna, mais auto-hipnotizável ele se torna pelo próprio medo. E aquilo vai só Cresce, aumenta, pirando, cara. não tem como diminuir. É um novelo crescendo ladeira abaixo, só aumenta. É. Enquanto o cara acreditar nesse conselho pastoral, sacerdotal, pentecostal, endemonial, tudo isso aí, Tudo que é terminal ele tá danado. tá não no tem, sal. não tem ajuda para ele. Você tem que parar de crer no diabo, cara. O diabo existe, mas lá para as negras dele. E ele não tem esse tamanho todo não, entendeu? Esse pessoal, rapaz, vocês fizeram o diabo se tornar um concorrente de Jesus, do tamanho de Jesus, o arqui-inimigo de Deus. O diabo não é nada. Jesus é um cisco, sabe?
Diabo na minha vida é um cisco. Aquele que habita em mim, o mais valente, faz... E o diabo sai, de modo que se eu tiver algum problema na cabeça, eu nunca vou achar que eu estou endemoninhado. Eu vou procurar um psiquiatra, porque eu não sou endemoninhável. Eu sou possuído pelo mais valente. Se eu tiver algum problema neurológico, eu vou procurar um neurologista. Não alguém que expulse uma opressão de mim, porque eu não sou uma pessoa para ser oprimível, porque o mais valente me habita e a minha mente está selada nele pela fé. Agora, quem não anda com essa confiança, com essa certeza, quem não se sabe Cristo na vida, quem não se sabe Jesus na existência, fica sujeito a toda essa loucura. E os pobres dos crentes, meu Deus, eles são objeto de uso e abuso de demônios, supondo que são demônios os que cheguem para brincar com eles. Eles são os palhacinhos, os bonequinhos, os fantoches de Satanás. Os crentes, porque são amedrontados, apavorados, ignorantes, assombráveis, duvidosos, claudicantes, não têm fé, agora têm, depois não têm, portanto não têm. Vivem de crenças sem fé e crenças que não estimulam a fé como âncora de segurança para a vida. Estimulam aquela fé que vai depender de como você esteja, se você deu dízimo ou não deu dízimo, se você está frequentando ou não está frequentando. Isso não é fé, isso é paganismo. São crenças pagãs dadas a você como se fossem evangelho, mas você é só um bobo sendo enganado. E quem fica com fragilidade mental e emocional nesse meio é um candidato enorme a exacerbar esses problemas e ampliá-los e andar na direção de que uma coisa que podia ser tratada com pequenas ajudas, diálogos ou, em alguns casos, com uma medicação para acalmar e um diálogo que chegue, uma terapia que chegue para ajudar a pessoa a se enxergar, se assumir e levantar a cabeça e entrar na santa corja que levanta e anda. Opostamente a isso, o que acontece é que o indivíduo vai ficando cada vez mais doente, mais doente. Quanto mais ora, pior fica. Quanto mais oração recebe, mais desgraçadamente oprimido se torna. Vocês não veem que é assim que acontece? Por quê? Porque não é evangelho. Vocês estão seguindo um terreiro de um Cristo doido. Mas não tem nada a ver com Jesus nem com o evangelho. Vamos lá, Bruno. Tem um demônio no seu portão. É, um demônio no seu portão. Que demônio? Cara, deve ter demônio em tudo que é lugar por aqui. Agora é problema deles, né? Tem anjo pra caramba também por aqui. Tem o que quiser ter. Eu não estou nem aí. Eu passo. Eu atropelo. Eu nem sinto, porque eu nem penso. Diabo não tem uma reflexão por dia em mim. Só se alguém vier me fazer uma pergunta. Do contrário, pode ter certeza. Se não tiver ninguém me perguntando, pode dizer: o Caio está passando esse dia sem pensar no diabo uma única vez. Caio, você já respondeu ele, ok? Só que tem uma última perguntinha que eu acho que talvez você possa... Ele continua dizendo assim: até que eu resolvi descansar em Deus, pois Ele conhece o meu coração. Ele foi e parou de fazer essas orações. Procura o mais valente para ele aí, Gabriel. Então eu fui me acalmando, sabe, Caio? E não orava tanto pelo assunto. Aí ele faz duas perguntas. A primeira você já respondeu ela legal, que é assim, ó, Caio, por que às vezes, quanto mais oramos, parece que a situação complica? É a questão da obsessão. Respondi, vai lá, oração. Já respondeu. Aí a segunda, isto é provação de fé, Caio? Também escreve a diferença entre tentação e provação. Mas veja lá, Gabriel, volte aí, por favor, meu filho. Olha aí, o mais valente. 58. Se você, pela fé, sabe que é habitado pelo mais valente, acabou a conversa, filho. Acabou a conversa. Você entendeu? Só existe esse papo porque vocês não têm segurança de serem habitados pelo mais valente. Quem tem, não tem esse assunto, não tem perguntas,
já passou da morte, já passou do diabo para a vida, né? Eu sou o problema do diabo, o diabo não é o meu problema. O meu problema sou eu mesmo, é a minha carne. Eu em Cristo sou o problema do diabo. E a minha carne é o meu problema. A única chance que o diabo tem em mim é através da minha carne. Se eu der espaço para ele, através da escolha carnal. Mas se eu continuar andando no amor, na verdade, na justiça, com a mente posta em Jesus, ele não tem nenhum acesso a mim. Nele eu não penso. A carne eu a mortifico e peço graça a Deus para mortificá-la todo dia em Cristo. Então eu reconheço que o meu pior inimigo é a minha carne e que o diabo passou, assim como a morte passou. E o diabo só terá acesso a mim se eu o alimentar, se eu o chamar, se eu abrir a porta, se eu servir a ele aquilo que ele adora comer. Se eu fizer esse tipo de invocação através de ódio, de ira, de inveja amargurada, de raiva guardada, de arrogância e soberba, de malícia, de infidelidade, aí eu estou invocando o mal. Estou invocando. E o que já é mal em si, recebe aquela adição, aquela unção maligna, pela permissão que eu dei, pela prática que eu escolhi. Portanto, continua a ter exclusivamente tudo a ver comigo e não com o diabo. Não, queridos, é o mais valente que habita em mim. E o diabo não passa pela minha cabeça. Eu ando ocupado pelo Evangelho, por Jesus e pelo que possa ser útil à vida. Tentação e provação deu 6 registros, você pediu para olhar. A diferença entre tentação e provação. Eu coloquei só tentação e provação. Se quiser eu escrevo. A diferença. Diferença entre tentação e provação, né? 2. Vai mais específico. Tá, ó. Lê os 2 aí, vai saber, né?